que é preciso saber sobre o batismo? 1. Por que você batiza seu filho? Quais são os motivos errados para procurar o batismo? Medo da criança não ser feliz, medo dela contrair doenças, medo de mal olhado, tradição de família, por você ser católico, não querer que seu filho seja pagão. Quais são os motivos corretos para procurar o batismo? Para que a pessoa se salve e entrar no céu. Fique sem o pecado original. Se torne cristão, filho de Deus e membro da igreja. O que os pais precisam saber para pedir o batismo para o filho? Sentido, valor e responsabilidades desse ato religioso. Ensinar por meio do testemunho. 2. O batismo é um sinal e um sacramento. Qual é o sinal do batismo? Sinal de que a gente quer ser de Deus. Como esse sinal se manifesta no Primeiro Testamento? Sinal de aliança chamado de circuncisão. Como esse sinal se manifesta no Segundo Testamento? Sinal de aliança chamado de batismo. No que essa aliança implica na vida do batizado? Dar uma resposta de fé, aceitando ser de Deus e um compromisso. Uma resposta do homem à proposta de Deus em vista da aliança. Qual é o sinal do batismo? Sinal de aliança com Deus, sinal sagrado que é um sacramento. Quais são os 7 sinais sagrados, sacramentos? Batismo, confirmação, crisma, penitência, confissão, eucaristia, comunhão, unção dos enfermos, ordem, sacerdócio e matrimônio. Por meio do batismo, o que se inicia na vida do batizado? Ser de Deus, tornar-se seu filho, pertencer à igreja, tornar-se cristão católico. 3. Batismo e fé. Qual é a disposição fundamental do batismo? Fé em Jesus Cristo e na Santíssima Trindade. Se você não acredita em Jesus Cristo e na salvação eterna, pode pedir o batismo para seu filho? Você não deve pedir. A virtude da fé necessária para que a criança seja batizada é expressa pelos pais e padrinhos. Não se administra batismo sem fé. Por que a Igreja Católica batiza quando criança? A Igreja baseia-se numa tradição imemorial de origem apostólica. Como a fé é desenvolvida na vida da criança? Verdadeira educação na fé, vida cristã e na comunidade. O que a Igreja recomenda caso a família não possa oferecer garantias para o desenvolvimento da fé da criança? Deixar o batismo para mais tarde adiar. Exemplo: pais que não têm fé, espíritas declarados, filho de uma mulher de má vida. Quais garantias necessárias para batismo de crianças nas condições anteriores? Uma educação diferente do proceder de seus pais, educadas como cristãs. Os padrinhos podem oferecer esta garantia. 4. Batismo e conversão dos pecados. Como sacramento de conversão, mudança de vida e perdão dos pecados, de que o batismo é precedido? Conversão sincera com fé, remissão dos pecados, dom do Espírito Santo. Se a criança ainda não tem consciência, por que ela recebe um sinal de conversão pelo batismo? Em nome da Igreja, quem assume a fé e a conversão das crianças batizadas são seus pais e padrinhos. A conversão efetiva ocorrerá futuramente na vida da criança. A criancinha não é culpada de que pecado lhe é perdoado. O pecado da origem humana, ou pecado original, fatal herança da raça humana. Ele é perdoado no batismo. A santificação batismal para o futuro exercício de fé e conversão permite a remissão dos pecados por qual sacramento? Sacramento da penitência. Se não batizado, não poderá recebê-lo. 5. O batismo é necessário para a salvação. Em caso de iminente perigo de morte da pessoa, como proceder?
Pode ser administrado por qualquer pessoa e em qualquer hora, derramando água na cabeça e dizendo: Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caso a pessoa não morra, precisa ser batizada novamente na igreja? Não. Apenas ser levada para completar a cerimônia litúrgica. A pessoa que morre sem batismo será condenada. Jesus disse que quem não crer será condenado. Não disse que quem não for batizado será condenado. Podendo se configurar em um batismo de desejo e dos mártires, batismo de intenção, sendo o sangue derramado seu testemunho de fé. E as crianças que morrem sem batismo, o que fazer? Não se angustiar, Jesus alcançou a fé para todos. 6. O batismo modifica o ser da pessoa. O que acontece na criança após o batismo? Mudar interiormente aquela criança. Torna-se uma nova criatura, nascer de novo pela ação do Espírito Santo. Novo nascimento de ordem espiritual. Torna-se filha de Deus, herdeiro de Deus. O que o batismo imprime no ser? Caráter, uma marca da Santíssima Trindade. Pertence a Deus. Deve viver para Deus. 7. Batismo, mistério de incorporação a Cristo. O batismo une a pessoa a qual o mistério de Cristo. A pessoa é unida à morte e ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Sepultados no batismo e ressuscitados pela fé no poder de Deus. O que é o círio pascal? Símbolo de Cristo ressuscitado, e a vela nele acesa simboliza a fé baseada na ressurreição de Cristo. Com ele se benze também a água batismal. 8. Batismo, mistério de incorporação à Igreja. Qual é a dimensão comunitária do batismo? Pelo batismo somos de Deus e incorporados ao povo de Deus, que é a Igreja. Comunidade unida sobrenaturalmente. Participação conjunta na paróquia. Comunidade, colaboração mútua. Qual é a diferença do sacerdócio ministerial e o sacerdócio régio? Todos participamos do sacerdócio de Cristo. Em nome do povo, o sacerdote ministerial realiza o sacrifício eucarístico na pessoa de Cristo. Os fiéis, pelo sacerdócio régio, concorrem na oblação da Eucaristia, recepção dos sacramentos, oração, ação de graças e caridade ativa. Qual é a missão de todo batizado? Professar diante dos homens a fé, anunciar o Evangelho. 9. Batismo, mistério de participação no Espírito Santo. Qual é a relação do batismo com o Espírito Santo? Por meio do batismo, marca-nos com seu selo e coloca o Espírito Santo nos nossos corações, na nossa alma e em nosso corpo. Se o Espírito Santo também habita no corpo, devemos ser santos de alma e de corpo, templos do Espírito Santo. Devemos cultivar as virtudes e proteger o corpo da profanação e sacrilégio. 10. O batismo é um início a ser completado. Como era o batismo no começo da Igreja? Conferido a pessoas já adultas, crescidas e maduras, com período antecipatório chamado catecumenato, com instrução e formação para a fé. Sendo batizada quando criança, é transmitida por meio de pais e padrinhos na medida em que vão crescendo. Mas o batismo não é apenas sinal de fé, mas é a causa. Onde surge o compromisso de educar na fé e dentro da comunidade eclesial? Assumido na celebração do casamento de educá-los na fé, dentro da comunidade eclesial e da missão ao anúncio do Evangelho. 11. O batismo impõe responsabilidades e deveres. Quais são as responsabilidades e deveres de pedir o batismo para o filho? Para com Deus, fé, aliança, culto, oração.
Para com a igreja. Fidelidade, respeito, colaboração. Para com o próximo. Caridade, justiça, serviço. Para com o mundo. Construção de um mundo de estruturas justas e honestas. Como viver o culto do Deus dos cristãos? Pelo quarto mandamento da igreja. Ponto alto na missa de domingo. Como desempenhar a fidelidade à igreja? Por meio do ministério chamado, através dos dons e carismas que o Espírito Santo depositar. Como se constrói um mundo novo? Pelo compromisso batismal que não nos deixa indiferentes às realidades temporais. Buscar construir estruturas justas e honestas na sociedade.